É isso, amigos. Eu sou Paulo Martins, sou casado, pai de 5 filhos. A minha história começa assim. Nasci na Bahia, Maikinique, Bahia. Vim para São Paulo com 5 meses, quando meu pai faleceu. Minha mãe pegou os filhos, viemos para São Paulo. Minha mãe, os filhos de menor, foram trabalhar. Alguns irmãos trabalhavam no Parque Dom Pedro, no Farol, vendendo frutas. Fomos morar. Cortiço, aquele tempo, não era comunidade ou favela, como alguns chamam. A gente foi morar em Cortiço. Cortiço, para os mais jovens que não conhecem, Cortiço é assim, 20, 30 casas num terreno só, com um banheiro para todas aquelas famílias. E nós fomos trabalhando, se virando, até que com 8 anos minha mãe ficou muito doente. Quem cuidava da minha mãe era eu. Meus irmãos saíam para trabalhar, eu com 8 anos, minha mãe teve derrame 3 vezes, ficou paralítica e quase não conseguia fazer nada. Eu que tinha que fazer com ela, ajudar ela, até mesmo tirar a roupa dela, as vestimentas dela, para ela fazer necessidades. Eu cuidava dela, minha mãe sempre dava muito carinho para mim, era o filho mais novo, o caçula da família. Até que com 11 anos a gente teve um baque muito forte, a minha mãe veio a falecer. Foi aí que começou meu sofrimento. Com 11 anos minha mãe me deixou e eu fiquei sozinho no mundo, sozinho. Não tinha ninguém, só meus irmãos. Mas eu sempre pensei que eu podia trabalhar e vencer na vida. Porque minha mãe, antes de morrer, ela falava, esse menino vai ser alguém na vida. E eu, quando lembro dessas palavras até hoje, alguém me dá força para me vencer. Fui engraxar sapato na Praça da Sé, com 11 anos. Fiz carreto na feira, com um carrinho de rolemã. Com 14 anos eu tive o meu primeiro registro. Trabalhei no Brás, registrado com 14 anos. Com 18 anos, com 14 anos eu tinha um registro e vim trabalhar depois de vendedor, de estoquista, até que com 18 anos eu prestei concurso público para o Estado, o governo do Estado de São Paulo, e eu passei. Com 18 anos eu já tinha uma profissão, eu já tinha praticamente me realizado. Por ser uma pessoa pobre, eu trabalhava no governo do Estado e com 23 anos eu já tinha atingido 3 promoções lá dentro. Mas a vida, o que mais me deixou assim na vida, que me deixou marcas, foi quando minha mãe faleceu. Eu me lembro que eu cuidava dela e a gente... eu não saía pra rua brincar. Sempre fiquei com minha mãe, dos 8 anos, quando ela ficou doente, até os 11. E eu pensava muito, queria muito brincar, queria muito sair pra rua. Via as crianças brincando e não podia. Mas eu ficava com a minha mãe ali. Até que quando minha mãe faleceu, foi assim, eu estava em casa, chegou um carro na frente da minha casa e chamou. Só tinha eu e meus irmãos tinham ido visitá-la no hospital. Eu estava sozinho, tinha uma pessoa lá em casa que estava passando a roupa para nós. E eu cheguei, o carro chegou, buzinou, eu subi para ver quem era. O rapaz falou, eu queria falar com uma pessoa adulta, mais velha. Eu falei, não tem, só tá eu aqui em casa. A pessoa falou, aqui mora Maria Martins Ramos? Eu falei, sim, mora. Ele falou, então avisa pra família que ela faleceu. Você é o que dela? Eu falei, filho, tá, fala que ela faleceu. Eu vim, desci, fui até a moça, falei, Cleide, falecer é morrer? Ela falou isso. Eu falei, então minha mãe morreu. Ela falou, é mesmo? Eu falei, ela morreu. Foi logo em seguida, chegaram meus irmãos, me abraçando, poxa, mãe morreu. Eu fiquei, mas eu lembrava que minha mãe brincava comigo, falava pra mim, morri, aí eu começava a chorar, ela acordava, falava, não, tô brincando, e me beijava. E eu achava até que minha mãe tava brincando com todo mundo, que aquilo ali era uma brincadeira. E eu fiquei, eu falei, só vou acreditar quando eu ver. Aí eu vou saber se ela morreu ou não, eu conheço quando ela tá brincando. Passou algum tempo, chegou o caixão na minha casa, eu fui até ela e eu percebi, ela tinha morrido. Eu tava chorando, quando uma pessoa veio até mim e falou, colocou a mão na minha cabeça e falou, fica tranquilo, sua mãe está descansando, ela estava sofrendo muito. Ela foi descansar, ela vai olhar você de lá. E eu, pensando, foi bom, então foi. Falei, então vou brincar, agora eu vou poder brincar bastante. E eu saí, brinquei. E o tempo foi passando, sozinho no mundo, ia brincava, dormia fora, fazia o que eu queria. Tinha minha liberdade, não tinha limites. Eu podia fazer o que eu queria, ninguém se preocupava, ninguém me cobrava o que eu tinha que fazer. Só que chegou passando 2 meses, 3 meses, eu comecei a me esgotar daquela liberdade e eu queria minha mãe. E eu me lembro quando eu ia dormir que eu pedia minha mãe. Eu sempre
Poxa, preciso de carinho. Nunca ninguém mais chegou e me abraçou. Nunca ninguém falou que gostava de mim. E essas palavras faziam muita falta pra mim. E toda noite eu chorava. Queria minha mãe. Até que eu sonhei com ela. Eu sonhei, foi uma imagem muito real. Minha mãe voltando toda de branco. E eu fui até ela e ajoelhei e falei: mãe, pode voltar. Eu não vou mais responder a senhora. Prometo que eu não vou responder. Vou fazer tudo que a senhora quiser, mas volta. Aí eu acordei. Ali eu acordei e me aliviei. Eu tinha pedido perdão pra minha mãe e eu pensei: realmente, eu tô sozinho. E eu vou fazer como ela falava. Ela falava que queria que eu fosse alguém na vida. E eu fui trabalhar. Eu trabalhei muito para me chegar onde eu cheguei. Sinto muita saudade e quero passar simplesmente uma mensagem para todos. Cuidem dos seus pais, cuidem, dá muito carinho enquanto você tem eles. Porque na vida, nada na vida é mais importante que seus pais. Eu sinto hoje, eu tenho 47 anos, sinto muita falta da minha mãe, porque pai eu não tive. Então eu não conheci, não sei como era. Mas minha mãe, eu sinto muita saudade dela até hoje. E quando eu falo nela, realmente eu me emociono de coração. Eu sou o Paulo Martins. Meu número 31600. Vem aí alguém igual a você. Paulo Martins, vereador. Paulo Martins, trabalhador. Por isso, antes de votar, pense muito bem.